A gente já comentou sobre alguns pilares da programação orientada a objetos e chegou a hora da gente falar do último pilar, que é o polimorfismo. Para que ele serve, em que contexto ele é utilizado, como que a gente consegue utilizar o polimorfismo. Bom, nesse vídeo nós iremos aproveitar o gancho que a gente deixou da última aula, já que polimorfismo tem uma grande relação ali com a herança, e a gente vai estudar um pouco do comportamento do polimorfismo, que eu acho que é um dos comportamentos mais interessantes dentro da programação orientada a objetos. Qual que é a ideia por trás do polimorfismo? É bem simples. Serve basicamente para que as classes filhas elas tenham uma certa autonomia para poder alterar comportamentos que foram herdados da classe pai. Alterar ou complementar. Sendo assim, nós vamos estudar esse comportamento lá no Kotlin utilizando as classes que a gente construiu na aula anterior. Mas antes de seguirmos para o conteúdo, já deixa seu like aí no vídeo e se inscreve aí no canal, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer. Seguindo para o conteúdo, eu já criei aqui um pacote chamado polimorfismo 1, e aqui dentro dessa classe, desse pacote, eu coloquei aqui as classes que a gente tinha deixado lá na aula anterior, da mesma maneira. Então criamos aqui a classe animal, classe application, né, da mesma forma, classe cachorro, gato, mamífero, peixe, pessoa. Na última aula eu tinha comentado aqui que nossa classe application ela poderia ser um pouco melhor com relação quando a gente estava escrevendo aqui esse when. A gente tinha feito aqui um when, né, validando para cada tipo, né, qual que é o tipo, né, do animal para fazer um certo comportamento. Mas isso daqui poderia ser feito de maneira melhor. Como é que a gente pode fazer de maneira melhor, né? O polimorfismo vai ajudar bastante a gente nisso. Porque o que a gente pode entender? Se a gente tem esse comportamento, né, de fazer o is aqui, né, para vários tipos, eu posso entender que isso daqui poderia estar dentro de uma função, talvez um método chamado comunicar, dentro ali do nossa classe animal. Porque é um comportamento que tem se tornado comum, por mais que seja um comportamento bobo dessa aplicação. Mas é um comportamento incomum que tem entre as classes. Então, o que a gente vai fazer? Dentro da nossa classe animal, a gente vai criar aqui uma Open Function. O que essa Open Function faz, né? É o mesmo conceito do Open Class, né? É uma função que não vai ser a função final. É uma função que pode ser estendida, que pode ser modificada, a gente vai ver isso. Que é o conceito por trás do polimorfismo. Então, eu vou trocar o nome desse método para comunicar. E aqui dentro eu vou fazer um println. É um animal. É um animal. Beleza. Vou tirar esse when aqui. Se eu fizer aqui animal comunicar, se eu rodar esse código, a gente vai perceber que vai retornar ali 3 vezes um animal. Porque eu tenho 3 animais mesmo. Eu tenho um gato, um cachorro e um peixe. Beleza? Porém, eu quero que cachorro ele não responda como é um animal. Eu quero que ele responda com uau uau. E eu não quero que o meu gato ele responda com é um animal. Eu quero que ele faça um miau, né? O peixe eu não sei muito bem ainda qual vai ser a nossa comunicação ali com ele, mas tudo bem. Então, aqui dentro de cachorro, o que eu posso fazer para modificar o comportamento default de nossa classe, né, que é um animal? Para isso, a gente tem uma palavrinha-chave antes da function, né, do fun, que a gente coloca para definir uma função, a palavrinha override. E aqui, override, a gente consegue sobrescrever, né, override de sobrescrever a comunicação, né? Então, a primeira coisa que ele coloca aqui pra gente quando a gente coloca o override é o super.comunicar. O que é o super? O super é basicamente para a gente se referenciar à nossa classe mãe, né? Classe pai, né? Que no caso é mamífero e animal, né? E eu quero chamar o comportamento da classe animal. Então eu vou lá e utilizo o super.comunicar. Por isso que eu comentei que o polimorfismo trabalha não só com a alteração do comportamento do método, mas sim também com o complemento do método. Eu poderia fazer outras coisas aqui que na comunicação do cachorro aconteça, né? E não só um animal, entendeu? Então, poderia complementar a nossa função comunicar. Mas eu também posso alterar o comportamento. Então, eu não quero que ele faça um super.comunicar, eu quero que ele lata. E aí, a gente está alterando o comportamento de comunicar dos animais.
Se a gente executar esse código, a gente vai perceber, olha que legal, a gente vai perceber que ele não vai retornar mais um é um animal. Ele vai retornar aqui um uau, uau, né? Ele está latindo, né? Mesma coisa aqui para gato. Então, se eu fizer aqui um override comunicar, eu vou colocar aqui que ele vai miar, né? Beleza. O nosso peixe, ele vai colocar ali que é um peixe. Vou colocar aqui um override comunicar, print ln, é um peixe. Sendo assim, se eu executar esse código, a gente vai perceber que a gente conseguiu alterar o comportamento da função na classe filha. E a gente não necessariamente agora precisaria, por exemplo, fazer aquele is, fazer aquele cast, né? A gente pode trabalhar esses comportamentos através da herança, né? Da herança e do polimorfismo. Então, criei aqui uma classe comunicar para animal e aqui fiz a modificação, né, do comportamento nas classes gato, cachorro e peixe. Se eu colocar ali, instanciar, né, um mamífero ou um animal, ele vai continuar printando ali que é um animal, porque é o comportamento default da classe. Então, por exemplo, adotei um mamífero. Se eu adotar um mamífero, ele vai falar que é um animal, porque eu não sobrescrevi o comportamento. Sendo assim, a gente viu como é que funciona, né, com o polimorfismo aqui dentro do Kotlin. Ele é bem simples, a gente consegue sobrescrever ali, né, as funções das classes pais, né? Eu criei ali na classe animal a função comunicar e a gente sobrescreveu ali nas classes filhas a forma de se comunicar, né? A gente alterou o comportamento da função. Sendo assim, a gente viu que o polimorfismo basicamente serve, né, para fazer essa alteração do comportamento da classe pai, e a gente viu que a gente consegue até simplificar o código de certa maneira. A gente não precisou fazer um when, fazer uma checagem de tipo, fazer um cast. Fica bem mais simples quando a gente trabalha, né, com o polimorfismo. E deixar que a classe filha tenha o comportamento, encapsule o comportamento de comunicar, né? A gente sabe que um animal, ele se comunica. O cachorro ele tem sua forma de comunicar, o gato tem sua forma de comunicar, que são maneiras diferentes de se comunicar. Sendo assim, a gente sobrescreveu os comportamentos nessas classes filhas. Pode ser um exemplo muito bobo dentro dessa aplicação, mas é um dos conceitos mais legais, porque eu lembro que em um dos nossos vídeos a gente estava comentando do tipo de caminho, né? Se for um caminho a pé, se for um caminho de carro. Deixa eu lembrar qual que foi. Controle de fluxo. A gente verificou aqui, né, se o tipo de rota é de avião, se é a pé, se é de carro, se é de ônibus. E a gente fez aqui vários ifs encadeados. A gente também estudou o when aqui, né, para traçar o tipo de rota. Dentro de um sistema real, isso daqui seriam classes, né? Então a gente tem a classe do traçar rota a pé, traçar rota a carro, uma classe para ônibus e eles teriam comportamentos diferentes dentro de uma função, por exemplo, execute, por exemplo. Então a gente poderia ter lá, traçar rota carro service, traçar rota ônibus service. E aí tem uma classe abstrata, uma interface, que a gente vai conhecer um pouquinho mais para frente, não vou comentar nessa aula, mas que estaria sobrescrevendo, fazendo o polimorfismo da função execute para traçar a rota conforme o tipo de rota solicitado. Então, o polimorfismo é bem útil para a gente segregar o código, para a gente simplificar o código, deixar com que a nossa classe tenha uma responsabilidade única, beleza? O polimorfismo nos ajuda bastante nisso, e por isso que eu considero um dos pilares mais legais da programação orientada a objetos. A partir de agora que a gente conheceu ali os pilares da programação orientada a objetos, a gente vai continuar com essa playlist. A gente tem algumas coisinhas a mais para falar, como interface, classes abstratas. Então a gente vai conhecer algumas particularidades ali do Kotlin ainda. Porém, eu acho que a gente ter estudado os pilares da programação orientada a objetos nos abre a porta para a gente começar a estudar coisas mais palpáveis de ser um projeto real. Por exemplo, fazer um
um servidor web, né, fazer uns serviços web e tudo mais, criar uma aplicação de autenticação, ou, sei lá, criar um web scraping, né, pegar dados ali da internet e tudo mais, criar um robozinho. Iremos ter abertura para começarmos a falar sobre esses assuntos numas próximas playlists aí do canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, comentar aí o que você achou do polimorfismo. Você gostou que nem eu do polimorfismo? E qual que é seu pilar favorito da programação orientada a objetos? Comenta aí que eu vou gostar de saber. A gente se vê no próximo vídeo, beleza?